Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Sabe aquelas conversas que a gente ensaia no banho, discute mentalmente no trânsito e mesmo assim torce para não ter ela? Pois é, hoje a gente vai falar sobre elas, as terríveis, as menos esperadas, as conversas difíceis. E para esse papo maravilhoso, eu trouxe ela mais uma vez aqui, vai ter uma carteirinha do Pod 30 Mais. Ela que é marqueteira, artista de teatro, dona do seu próprio negócio, tá? A Marte Velas, Carol Honorato. E ela, que é atriz, dubladora, dançarina, oraculista, Márcia Gonçalves. Oi, oi, meninas! Como vocês estão? Oi, gente! Oi. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, que bom ter vocês aqui para esse papo que vai ser leve, apesar de o assunto não ser tão fácil assim, não é mesmo? Uhum. E, meninas, para iniciar aqui, queria saber de vocês, o que torna uma conversa difícil para vocês? Olha, no Eu meu caso, eu acho que o que torna uma conversa mais difícil é quando você precisa falar uma coisa para uma pessoa que você gosta muito. Por Uhum. exemplo, você teve um problema com alguém, alguma coisa aconteceu com alguém que você gosta muito. Essa pessoa não teve uma atitude muito legal, e aí você fica um pouco sem jeito de falar com essa pessoa, né. Como que eu vou falar para essa pessoa que eu não gostei da atitude dela, mas mostrando para ela que eu ainda a amo, que eu ainda gosto dela e Sim, que não é uma coisa pessoal, é uma coisa pontual. Então, exato. no meu caso, é uma das conversas mais difíceis, é falar com amigos, com pessoas da família, pessoas que a gente ama, sobre coisas que eles fizeram que não foram tão legais. não, com Sim. certeza, com certeza, as conversas mais difíceis são com as pessoas que a gente mais gosta, porque mesmo que a gente precise falar algo, a gente não quer perder a pessoa, a gente não quer se indispor com a pessoa, né. Mas também eu acho que as conversas difíceis também acontecem no ambiente de trabalho. Até mesmo se você quer pedir um aumento, Nossa, sim. se você quer, sei lá, uma folga inesperada, porque você já tem 1000 horas, né, De banco, de extra de hora. banco, e aí tudo torna. Só que eu acho que realmente é o que a Má falou, o que o que deixa mais difícil é quando a gente gosta da pessoa e precisa falar com ela, dar algum toque, algum ponto, tipo: "Olha, não é desse Sempre foi jeito, não é daquele jeito". Então, pra gente não se indispor e não ficar com aquela coisa ruim no peito de: "Ai, meu Deus, a pessoa não vai me amar mais, não vai me amar mais, socorro". sim. E, são conversas geralmente que a gente sabe que precisa ter, né, que a gente no fundo sabe que se a gente não falar, isso vai nos martirizar muito, vai até causar, às vezes, uma ruptura maior do que seria se você falasse pra pessoa, mas se aí se você não fala, vai ficando ainda pior a situação, você vai levando pra um lugar ainda maior e maximizando. Mas, fora o que vocês já disseram, né, de ser coisas pra pessoas muito próximas e também a Carol comentou coisas que são, às vezes coisas que a gente precisa falar mesmo, pedir, ou você sabe que vai precisar um favor, ou que você vai ter que explicar uma situação muito difícil, né. Eu acho que outros momentos também de conversas, difíceis são coisas que a gente sabe que vão acontecer, e a gente já tá a tragédia já tá anunciada. Tipo: "Ah, eu Uhum. sei que eu vou sair daquele emprego, eu sei que eu vou terminar aquele relacionamento, eu sei que eu não quero mais essa situação aqui com a eu", e aí você só vai ali esperando, e muito também quando você sabe como é a reação da outra pessoa. Quando você conhece muito bem como a outra pessoa vai reagir, isso também às vezes torna uma conversa difícil, né. Ou às vezes nem conversa rola, né. É Dependendo do nível da verdade, pessoa, nem conversa verdade, rola. E qual verdade. que é o primeiro sentimento, hein, que aparece quando vocês sabem que precisam ter, esses agora levando para um lado mais emocional, né, quando vocês sabem que vão ter esse diálogo mais delicado, mais sensível, assim, com alguém, qual que é ali o sentimento principal que rola com vocês? Vocês Acho que o conseguem que descrever? Acho que o que predomina, assim, é uma angústia que fica. Aí você fica com aquele sentimento que aí a angústia te causa ansiedade. É uma coisa que acaba puxando a outra, aí você fica já remoendo aquilo.
Já pensando nas várias possibilidades, no que a pessoa pode responder, no que você vai falar depois que ela falar. Então você fica colocando 1000 cenários e aquilo traz esse sentimento de angústia e aquela ansiedade de: "Ai, eu falo agora, não falo agora". Eu acho que Uhum. a gente fica alucinando um pouco, né. A gente Total. É fica tentando verdade. adivinhar o que que a pessoa vai falar e essa Aham. angústia vem disso, né. E aí a gente fica criando um cenário, como você falou, né, Carol, e fica e às vezes não é nada daquilo. Você alucina, cria toda uma situação e na hora que vai acontecer não é nada daquilo. Às vezes até bem mais leve do que o que você estava esperando. E você sofreu à toa, né. E isso Aham. já aconteceu Eu acho muitas vezes comigo, muitas vezes, total. em várias situações. Eu acho que a Sim. gente é isso que você falou, Má. Eu acho que a gente acaba causando, assim, na cabeça essa alucinação de o pior cenário possível. E às vezes a gente não é tudo isso. A reação da outra pessoa também pode não ser tudo isso. As falas da outra pessoa da situação, sobre a situação. E aí a gente já fica lá no pior cenário possível, remoendo, aí quando vê: "Ufa, não foi aquilo, ai, É. que E quando alívio". e quando é uma conversa difícil para o lado bom, por exemplo, que nem você falou: "Ah, vamos pedir um aumento de salário", e a gente Salário. fala assim: "Ah, o não eu já tenho, eu vou lá pedir", mas aí você vai desanimado, vai chegar lá, É, seu coordenador, seu chefe, sei lá, chega em você e fala assim: "Não, olha, eu estava realmente pensando em te dar uma promoção, em te dar", aí você fala: "Meu uhum. Deus", sabe, eu me antecipei pra uma coisa que então, às vezes, até Exa para o lado bom também, a gente cria essa alucinação, né, de que não vai dar certo e no final dá tudo certo. É, eu acho que a gente já se prepara, né, de uma Isso. certa maneira, a gente já se prepara para o pior cenário possível. Já aconteceu comigo de ser muito pior, tá. Eu sei vocês estão falando aí das coisas das partes boas, mas já aconteceu comigo de eu imaginar o cenário pior e ainda escalonar pra muito pior ainda. Ainda mais eu sendo eu, tá, que sou uma pessoa que não perco uma briga não. Eu tento não entrar, mas quando eu entrei, eu vou até o fim, enfim. Venho tentando trabalhar isso, deixar isso mais de boa, mas, sempre já aconteceu comigo também de eu pensar assim: "Não, a pior coisa que pode acontecer é isso", e depois não, a pior coisa é você sair humilhada, descascada, sair chorando, tipo assim, sabe. E que faz Enfim. parte da vida, né, faz parte. Faz uhum, parte, não tem total. jeito. Mas os meus sentimentos são muito parecidos com o que vocês falaram também, essa ansiedade, essa coisa de, às vezes, não conseguir nem viver minha vida direito, não comer direito, dependendo do tipo da conversa e da dificuldade dela. Aliás, enquanto eu não falo, eu até às vezes prefiro ir logo, não me preparar muito, já falar logo, até pra conseguir: "Ai, pronto, falei, então tá bom, é isso, vida que segue". E pra vocês qual é a reação mais difícil de quando vem pra vocês, assim? Que vocês não querem que aconteça, vocês têm? Ah, com certeza uma ruptura, né, uma ruptura de qualquer sentido da relação, uma ruptura da relação, com a outra pessoa de qualquer maneira. Então, Sim. se acaba não sendo a mesma coisa depois com a outra pessoa, mas vocês ainda se falam e tudo mais, aí já houve uma ruptura. Então, qualquer cenário com ruptura, eu acho que já seria Pior. um pior cenário mesmo. Eu acho que Sim, dentro desse tema também entra a minha questão como mãe, né, que eu sou mãe de uma menina adolescente de 13 anos, e ela já sim. tem questões. E eu Uhum, preciso passar para ela, essa não alucinação. uhum. Isso que ela precisa resolver. Aconteceu recentemente algo com ela, num lugar que ela gosta muito de ir, né, assim, foi uma coisa com uma pessoa adulta, e ela ficou, Meu Deus. assim, chateada, tá, com a Sim, pessoa. E, enfim, eu sentei com ela e conversei com ela, falei: "Olha, você precisa falar. Eu tô aqui para te dar todo o suporte, mas você precisa falar, você precisa se abrir, você precisa chegar nessa pessoa com toda a educação do mundo e falar que você não gostou do que aconteceu, né". Uhum. E ela, assim, muito resistente, adolescente, né, gente. A gente que já tá sim, aqui 30 a mais, né, a gente exatamente. com dificuldade imagina uma adolescente. Então, eu falei para ela: "Você precisa se posicionar".
Eu acho muito Sim. importante, apesar desse medo, apesar dessa angústia, né. Então também é difícil você passar isso para o seu filho. Sim, fui refletindo aqui que, além do que acontece, né, o pior cenário, a ruptura, é às vezes também essa briga que às vezes pode acontecer, né, que aí Hum. você fala tudo que você despeja e você acaba se descontrolando, você veio aqui pensando: "Eu vou falar isso, isso, não vou falar isso", que eu sei que aquilo a pessoa, não gosta que eu fale, eu sei que e aí minha chega lá no nervoso, na Fala raiva e tal e tal, e tudo. você É. metralha e aí depois, você se sente pior do que a outra pessoa. E aí a gente fica tipo, eu acho esse um cenário porque às vezes quando acontece de você conversar, a pessoa fica chateada, mas não rola uma briga de verdade, mesmo que depois venha a ruptura e você fique chateado por isso e tal, eu acho que é menos pior. Tipo assim, a pessoa não gostou do que eu falei, eu também às vezes não gostei muito do como ela respondeu e a gente fez a ruptura e enfim, se afastou. Mas quando você tem aquele momento da briga que você fala coisas que você não queria, que sai sapos, coisas que você até pensou antes, isso eu não posso falar. Quando você vê, Falou. Já foi tudo. hum, já foi tudo. Ai, que tristeza. Eu acho isso o pior de tudo, assim. O pior cenário de tudo é quando essa briga sem controle, sabe? Sem inteligência emocional. Deixa eu perguntar, vocês são pessoas de conversas difíceis? Vocês são pessoas que se colocam nesse lugar ou vocês são fujonas? Eu evito, Eu amo! eu evito. Olha, eu também tenho que dizer que eu vou pelas beiradas. Eu vou tentando solucionar de outras formas para não chegar numa conversa tão difícil. Eu vou Uhum. tentando ter 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 outro manejo, sabe. Porque eu acho que as conversas difíceis, elas acabam se tornando isso que você falou, Mai. Às vezes causa um descontrole. E aí eu Exato. não quero o descontrole nem da minha parte, nem da parte da outra pessoa, então eu tento evitar com esse manejo. Mas se for necessário, a gente precisa ter realmente uma conversa difícil, aí não tem jeito. Aí a gente tem que encarar. Eu acho que Sim. eu acho que o pior do descontrole é aquilo que eu falei no início, é magoar alguém que você gosta muito. Sim, Uhum. Às vezes mesmo dentro do controle, da educação, da polidez, você chega a falar algo que a pessoa, por menor que seja aquilo que você tem para falar, a pessoa fica muito magoada. E aí, Uhum. acontece a ruptura que a Carol falou, e aí mas enfim, como eu disse, Ah, são coisas da vida. Se a gente fica são sim. coisas da guardando vida. pra gente, é pior. Então é melhor colocar pra fora, conversar, tentar o diálogo. Se a pessoa não quer dialogar com você, se a pessoa não quer, aceitar, né, os pontos dela, né, os pontos de melhoria dela, aí paciência, cada um pro seu lado, né, cada um segue o seu caminho. Mas ó, Sim. isso é uma coisa meio difícil também para alguém pisciano aqui, rancoroso. Por quê? Se já não me dão os parabéns no meu aniversário, já é uma grande coisa para mim. É mesmo? Então, eu tive uma conversa sobre isso essa semana, inclusive. Eu sou o tipo de pessoa disso. Se não me dão os parabéns no meu aniversário, já causa uma coisa para mim, que eu vou lembrar do seu aniversário. Mas eu vou fazer questão de não te dar parabéns, só porque você não me deu parabéns. Então, assim, isso vai se tornar uma conversa depois? Talvez sim, mas isso aí eu já tô indo consciente, entendeu? Aham. Mas tem coisinhas que a gente faz isso mesmo, a gente já provoca sabendo que depois pode ser que venha uma coisa difícil, Sim. ou também que às vezes, tipo, né, a pessoa já tá tão: "Ai, já sabia que ia acontecer isso". Esses receios, né, elas estão é inerente à idade, é desde quando a gente nasce, assim, e que é um desafio pra gente também entender as conversas difíceis e ir falar, né. E eu acho que pra mim tem muito disso também, quando eu vou para uma conversa difícil, às vezes me causa sentimentos, esses sentimentos de ansiedade que quando é pra falar mesmo, às vezes, aí também acontece, dependendo da pessoa, de eu
até mudar o assunto, ir pra um assunto nada a ver, que era de uma coisa passada, sabe, assim. Eu fico até com vergonha às vezes, eu falo assim: "Gente, aí eu já usei, já falei 1000 coisas atrás", porque aí você vai lembrando também, né, vai trazendo pra esse lugar, e aí quando tu vê, tu já fez o quê, meu bem? Tu já falou coisa até que de 1910, quando ai gente, por quê? Às vezes é tão difícil se controlar, né. Exatamente, Mas porque você guardou isso. Por isso que você exatamente. traz. É por isso que eu falo que é importante não guardar. Você guardou É. e você vai reviver aquilo sempre. Sim, exatamente. Mas que bom. E no fim, a sua filha conseguiu falar? Aquelas que ficou com a curiosidade, né. Eu ia Olha, perguntar vou isso no falar início, uma mas depois fui trazer. ela não falou diretamente para a pessoa, Ah, tá. mas ela falou com a responsável da pessoa, digamos assim, Ah, sim, entendi. né. E aí foi resolvido, mas assim, ficou uma coisa um pouco ficou es ficou o cli a torta de climão ficou, né. Aham. A pessoa uma pessoa adulta não olha na cara de uma criança, de uma adolescente de 13 Nossa, anos. Meu Deus. que Então assim, horror. não é porque eu sou mãe dela, mas na minha Não, concepção, sim. É. essa pessoa errou com ela, né, Sim, porque sim. fez uma exposição, enfim. Ela levou para o pessoal, né. O Hum. que acontece às vezes com pessoas, adultas que também não acabam não tendo, a habilidade, né, dessas conversas difíceis. Mas diferente de vocês meninas, eu sou uma pessoa que eu não fujo tanto das conversas difíceis, tá. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu tenho pra falar, quanto mais eu gosto da pessoa, mais eu deixo pra lá, eu tento evitar também, né, tipo: "Ai não, tudo bem, beleza". Mas se é uma coisa ali no trabalho, ou também se é uma coisa mesmo na família, mas eu não sou uma pessoa muito de fugir dessas conversas difíceis não. Eu vou pra elas, mas muitas vezes acontece essas coisas que eu falei, né, que eu mencionei, que é ou a gente perde o controle, ou às vezes vem e fala. E hoje em dia eu venho trabalhando depois dos 30 a mais, né, que alguma coisa tem que ter de boa nesses caralho, né, que aí você vai refletindo, você realmente vai também você vai tendo menos energia. Parece que antes, quando eu era mais jovem, eu tinha mais energia pra entrar nesses tipos de conversa, até de tipo: "Ah, eu vou falar, já tenho os meus argumentos, vou comentar, se eu não concordo". Depois você vai meio que entendendo aquelas frases, né, tipo: "Ah, eu prefiro ter, paz do que do que, ai, ser acerta do negócio". Faz o Questão quê? de relacionamento, né, amoroso, aí eu realmente não evito, se eu Não precisar perdoa. não, se Exatamente. precisar falar, vai ser falado e vai ser falado ali na hora, né. Tem Uhum. coisas que são, Assuntos. assim, inaceitáveis, então aí você tem que falar, e às vezes até pôr um Sim. ponto final. Vocês já tiveram algum momento, algum medo, assim, que travou vocês numa conversa? Ah, já aconteceu comigo em ambiente de trabalho. Uhum. Ai, é um ambiente difícil mesmo. Difícil, difícil. Exato. Nem me fale, menina, É, ambiente de anda bem trabalho difícil. ambiente de trabalho é complicado, porque você está lidando com pessoas que podem mudar o seu futuro ali, né. É, Então, já é aconteceu verdade. comigo nesse lugar e é complicado. E aí realmente Sim, eu travei. sim. Eu acho que também no ambiente de trabalho é uma coisa, principalmente que quando falam que você não fez alguma coisa e aí você fez, Uhum. e estava tudo certo e aquela coisa já tinha não dependia mais de você. E aí já saiu das suas mãos e aí foi para as mãos de outra pessoa, e que isso de certa forma acaba caindo na sua culpa, e aí é uma coisa que te deixa assim: "Vou me indispor com outras pessoas ou vou falar: 'Não, Sim. aconteceu eu já saiu das minhas mãos, eu fiz tudo certo, a outra pessoa que de certa forma se lascou aí, e tá Uhum. querendo me lascar'". Então, assim, ambiente de trabalho tem muito disso. Mas eu também acho que relacionamento, como a Má falou, acaba, apesar da gente querer, fazer, pelo menos na minha parte, da gente querer resolver naquela hora, eu tenho muito a trava do: "Não, eu preciso de um tempo, eu preciso de 5 minutos quieta, calada, senão eu vou falar alguma coisa que eu não quero".
e eu não quero falar isso, então eu preciso de um tempinho, sabe, quando eu tô muito nervosa, Sim, numa conversa difícil, não, eu prefiro ficar quieta. Senão eu posso realmente me indispor com alguém, e eu não gosto disso. Então eu gosto de ter o controle, o meu próprio controle. Então, para não perder isso, eu preciso de uns 5 minutinhos, pelo menos, para pensar, respirar: "Não, eu tô certa nisso que eu tô pensando?", para balancear. Usar dessa inteligência emocional para pensar mesmo: "Será que eu tô certa mesmo no que eu tô falando, ou será que não?". Então, senão eu vou sim, lá, resolver. Nesse ponto exato. que a Carol falou, eu acho assim, no meu caso, quando eu entro numa conversa, né, com meu noivo a respeito de alguma coisa que não tá legal, se eu vejo que a conversa tá indo para um caminho de discussão, de Sim. bate-boca, ou que a gente não tá se entendendo, aí eu entro nessa questão que a Carol falou de precisar de um tempo, falar: "Ó, depois a gente se fala, Uhum, Uhum. depois a gente conversa". Mas assim, Sim, aquilo, o ponto inicial eu preciso falar. Se eu ver que a sim, conversa está indo por um caminho que não é bacana, eu falo: "A gente conversa depois". uhum. E é por isso sim. que a gente tá 5 anos juntos, porque senão acho que já teria. Já tinha nem me Com fale, menina. certeza. Bom, puxando um pouco por esse lance do relacionamento também, a gente foi eu acho que a gente foi amadurecendo e aprendendo muito, porque a gente também já sabia, aqui no meu caso aqui, a gente já sabia muito o até onde podia chegar mesmo, porque são 2 pessoas que gostam de argumentar, que gostam de falar, que gostam de dar seus pontos, né, e mas que depois de um certo tempo a gente foi meio que também já polindo, esses tipos de briga. E, hoje em dia, na realidade, a gente até evita ficar falando, né, entrando a gente já faz como vocês também, dá uma paradinha, pensa antes, porque no dia a dia mesmo é muito mais tranquilo. Não sei o que acontece, que às vezes a gente fica nervoso do nada, porque saiu da rotina ali, sei lá, mas, é muito importante mesmo essa inteligência emocional, mesmo porque essas pessoas que estão com a gente sempre, todo momento, né, dividindo, não sei se a Má já mora junto com o noivo dela, Não, mas a Carol mora, né, e tá há anos, Carol, sei lá, tem mais de década com o boy dela. tem 16 anos. É, tem 16 anos, e aí a gente tá sempre, toda hora, há muito tempo, não tem jeito, né, às vezes a gente realmente vai implicar com alguma coisinha e você sabe que é implicância, então pra que você vai arrumar uma super briga, que você sabe que é só porque você não curtiu ali o jeitinho, o jeito que mastigou, o jeito que falou, então, ai, é melhor dar uma segurada, né. Eu fui 13 anos casada, né, com o pai da minha filha. En então eu sei bem o que é um relacionamento longo e morar junto, né. No momento, ainda não decidimos morar juntos, mas eu nem Sim, sei se é isso que eu quero mais pra minha vida, sim, porque tá sim. muito bom do jeito que tá. É Uhum. excelente, não é mesmo? Mas sabe o que me causa muito medo, menina, voltando agora pra pauta, numa conversa, quando eu tô errada, quando eu sei que eu tô errada. Isso me causa muito medo e isso me trava também. Tipo assim, às vezes quando eu errei mesmo, eu sei que a conversa é difícil, é porque eu fui a culpada, eu estou errada. Porque assim, é muito mais tranquilo você numa conversa difícil, onde você, o alecrim dourado, vai ditar para o outro que ele errou. Mas quando vem ao contrário e a pessoa vem e aí tipo, aí eu travo. Foram as minhas maiores travas, foi quando a pessoa falou: "Ah, sei lá, mas que você fez isso, isso". Ixi, eu fiz. Aí eu já não sei Pedir mais, desculpa é já não difícil, né. pra mim, super, eu sou a péssima pessoa pra pedir desculpa, entendeu. Eu vou comendo pelas beiradas, assim, eu: "Ai, não, tá bom, não, não vou mais fazer". Não vou mais fazer é mais fácil pra mim do que um desculpa. Uhum. Eh, enfim, mas, quando eu estou errada mesmo, gente, isso aí pode vir na briga com vontade comigo, que eu não vou ter mais argumento, eu vou ouvir e vou me lascar mesmo. Eu acho eu acho que a gente precisa além de saber pedir desculpas, perdão, a gente também tem que saber se perdoar, saber se desculpar, É. reconhecer que errou, se perdoar, e aí sim você conseguir pedir desculpa pra outra pessoa. É verdade. Isso aí é um passo muito muito bom mesmo. Quando você sabe que você fez alguma coisa que não foi tão legal e você já sabe que vai ter a conversa difícil e você já meio que: "Ah, não, tudo bem, eu errei mesmo e é isso",
você consegue, eu acho, já vir com desculpa mais fácil, assim, né. Eh, Mesmo em relacionamentos, em família, gente, é muito di às vezes é muito difícil pra pessoas que te amam, né, a sua mãe, como é difícil às vezes falar desculpa pra sua mãe, sabe. É a sua mãe, cara, é a pessoa que te deu a vida, a pessoa maravilhosa, e você fica ali, mesmo sabendo que às vezes você se passou um pouco, você fica ali remoendo aquilo: "Ai, nossa, vou tratar melhor, vou dar levar ela pra passear, mas não vou". É, você faz tudo Eu acho menos pedir desculpa. É. eu acho que pra mim não é tão difícil pedir desculpa, mas no momento que eu falo a desculpa, eu começo a puxar na memória todas as vezes que a pessoa errou. Então eu falo: "Olha, desculpa, mas também teve aquela vez que você fez tal coisa, que você Sim, fez maravilhosa. toda outra coisa. Então, assim, eu tô errada, mas você também estava, sabe? Aham. São os kits. Estamos Estamos quites". quites. Ou seja, no final estamos quites. Aham. Acontece com Nossa, frequência. acontece com frequência, porque o ser humano é difícil, é complexo, né. Hum. E você já qual que foi a conversa difícil que aproximou vocês muito de alguém? Ou se vocês tiverem também algum relato de que se afastou de vez e quiserem compartilhar, não precisa falar o nome da pessoa, né. Mas já teve essa conversa difícil de que aconteceu mesmo algo bom ou ruim, assim, que vocês queiram falar? Eu acho que, no meu caso, familiar, né, que eu perdi a minha mãe muito cedo, com 17 anos de idade, e aconteceu algo na minha família que não foi tão legal com relação a isso. E foi uma conversa Uhum. difícil, porque eu meio que culpava essa pessoa pela doença da minha mãe, por tudo que aconteceu com ela, e eu cheguei nessa pessoa e falei a respeito disso, e essa pessoa colocou o ponto dela, que eu não sabia, né, Sim. que eu já estava ali, como eu disse, alucinando e julgando a pessoa, e a Uhum. conseguiu se entender e a gente se aproximou muito, e hoje a gente é muito próximo. Então foi uma conversa difícil, foi uma conversa muito pesada, porque é um caso de perda de um ente querido, mãe, né, uma coisa, Não, né, ma sagrada, sim. enfim. Eu era muito próxima da minha mãe, então, assim, ter perdido ela com 17 anos de idade pra mim Nossa. foi o caos. Então, assim, eu queria achar um culpado, não Hum. existiam culpados, Uhum. né, então Sim, eu conversei com essa pessoa e a gente se aproximou. que E o legal. que eu achei que Sim, ia ser complicado pra ela, talvez eu magoasse, na verdade a gente conseguiu se entender. que legal, mas sinto muito também, né, mas obrigada pela partilha aí desse momento, que legal, que bom que vocês conseguiram. Você, Cá, tá lembrando de alguma coisa aí? Eu estava tentando pensar enquanto a Má estava falando, mas eu acho assim, que, alguma coisa que tenha realmente acontecido e que tenha causado uma ruptura de fato, eu acho que nunca aconteceu comigo, mas estremecer relações eu acho que acontece, né. Quando você é próximo muito próximo de alguém e que acaba que a vida vai te afastando e que você acaba ficando magoada com a pessoa, e acaba conversando, tendo uma conversa difícil com a pessoa de tipo, eu entendo que agora a vida acontece, que tudo acontece pra, né, a vida ela não é fácil. Você tem que trabalhar, você tem sua família, você tem filhos. Eu não tenho filhos, mas a outra pessoa tem. Então você tem que entender que na vida da pessoa tem várias coisas acontecendo, mas mesmo assim, você não tira um tempinho na tua vida pra falar com uma pessoa, sabe, acaba estremecendo relações, acaba que você fica se perguntando até que ponto, essa relação também é importante pra outra pessoa, essa relação de amizade é importante pra outra pessoa, que não tem nenhum tempinho na vida para dar um oi, para saber como você tá. Acaba causando uma ruptura, uma rachadura, não diria nem ruptura, mas uma rachadura no dia a dia, de que você acaba falando: "Nossa, tudo que a gente viveu, tudo toda", né, não acaba que não se torna mais no dia a dia. E tudo bem também, mas né, é difícil. Acaba sendo uma coisa difícil que você tem que lidar, que você fica aquilo,
meio entalado ali pra sempre, sabe. Sim. Eu acho que eu já tive conversas principalmente no meu relacionamento, né, eu acho que aproxima bastante quando você entende o lado da pessoa e tal, acho que é uma coisa boa, que a gente já comentou também um pouco, mas, eu também já tive conversas que depois a gente mais se afastou, pessoas que eu morei junto morar junto com pessoas quando você é mais jovem, e você mora junto com pessoas estranhas, é muito difícil, porque você vai criando um laço de amizade ali com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo vocês dividem uma casa com criações diferentes, tipo assim, mais ali pela divisão, né, de gustos mesmo, e eu já tive conversas difíceis com essas pessoas, e aí depois acaba e vai embora, né. Eu mesma já fui também, enfim. E também em trabalho também eu já tive conversas que também depois foram bem ruins. E aí, realmente, principalmente assim, para nós que trabalhamos com pessoas, em coletivo de teatro, assim, às vezes acontece, eu tive uma experiência péssima há um tempo atrás, há uns anos atrás, da qual a conversa foi escalonando até chegou um momento que também já não dava mais, a gente tinha que cumprir um cronograma, porque tínhamos ali algumas muitas ainda, né, muitas apresentações, mas vai chegando uma hora que você tem que botar um limite, e é muito difícil, viu, porque você sabe que também mexe um pouco com o seu profissional, mexe um pouco com, quem você é e como você se coloca dentro do trabalho. E me ensinou muito também essa situação, porque eu já comecei a pensar: "Não, eu prefiro e quero melhor um lugar, um ambiente de trabalho muito mais saudável", né, principalmente na arte, onde a gente produz e trabalha com criação, com autoria, com coisa que a gente ama fazer. E às vezes existe ali um lugar, né, infelizmente, em todas as profissões, na nossa não é diferente, mas em todas as profissões, né, existe às vezes um momento ali do ego e tal, que acaba destruindo coisas que foram tão lindas, que foram montadas por tantas pessoas, né, que também é uma conversa difícil que eu me lembrei aqui agora, que já deve ter tido outras, né, mas talvez não com rupturas, né, mais como a Carol disse mesmo, mais afastamentos e tal. Mas com ruptura, que eu lembrei, assim, foram essas, assim, coisas que eu já morei em dividir apartamento um monte, república, não sei o que lá, que a gente faz quando a gente é mais jovem, né, que Uhum. sempre dá ruim, gente. Nossa, meu Deus, você vai morar com a sua melhor amiga da infância, você juntou, morou junto, ai, nunca mais, isso Acabou. eu nunca mais aham. Eu É fui como morar você também falou, é criação diferente, às vezes até uma uhum, cultura diferente, às vezes até a exato. religião diferente já Uhum, é um problema, né, então, já falar: "Ai, os opostos se atraem", eu acho que não, gente, eu acho que quanto eu mais também não. parecido você for com a É muito pessoa, difícil. melhor. Eu É também muito acho. difícil. Eu também, olha, eu também acho. Que demanda muito e no começo talvez você até se dedique a isso, mas vai chegando uma hora que é tanta diferença que você não vai conseguir mais se Não dá dedicar. mais. É, Aham, eu Eu também acho que concordo. eu acho que isso que a Mai falou de às vezes a gente tem um ponto direcional, né, que é uma pessoa só que você tá falando sobre isso, mas quando é em um coletivo, é lá complicado. é muito difícil. Eu acho que, dentro do teatro, principalmente, que é um coletivo e que as pessoas todas querem de alguma não adianta gente, esse é o nosso meio, todo mundo quer aparecer, não adianta, Sim. né. E aí se formam as famosas panelinhas. Uhum. E isso é um problema. Isso é um problema que eu acho que acontece muito nas relações. Eu acho que eu sempre falo assim: "Abram a tampa das panelinhas, por favor, vamos todo mundo fazer, porque é um coletivo". Sim, E se um tiver fora, ou 2 ou 3, acabou, não tem mais o que sim, fazer, né. Eu não trabalho só com teatro, tá, gente, eu trabalho também na área financeira de uma empresa. sim. Só que a área financeira de uma empresa, você se relaciona com pouquíssimas pessoas, né. É mais fácil. Agora, quando eu Uhum. estou fazendo algo para o teatro, é muito complicado. Você tem que lidar com e cada pessoa é de uma maneira, então você tem que saber lidar com a diversidade, com as diferenças. É complicado. E vocês já tiveram que pôr limite esse ano pra alguém? Como é que foi aí? Já houve alguma coisa aí que vocês possam contar pra gente? Pra minha filha, adolescente. Eu amo! A adolescência não é fácil, meus caros. De todos os dias tem que impor limites. Com certeza.
Com certeza. É através do diálogo, né, mas são diálogos exaustivos, que tem que ser repetidos muitas vezes. Exatamente. Sei bem. Esse ano eu comecei a morar com meu noivo, então não é uma questão de impor limites, né, mas é uma questão de tentar conversar mais para chegar num senso comum de tarefas domésticas, de vida, de situações, de lugares para sair, porque agora é uma vida em conjunto, né. Então Sim. a gente estava muito mal acostumado, sabe, na casa dos pais. E os Uhum. os nossos pais faziam tudo pra gente, então é toda uma readaptação, eu não digo que é um impor um limite, mas é impor o nosso próprio limite, né. É restabelecer uma vida juntos agora. Fazer combinados, né. Combinados, exatamente. Sim, exatamente. E vocês têm alguma coisa que ajuda a preparar vocês emocionalmente antes de um diálogo tenso, assim? Ou vocês são mais do tipo: "Vamos que vai, vamos que vamos"? Ah, Ensina respirar, pra gente aí. respirar, Respirar? respira e vai. Eu prefiro respirar e ir do que guardar. Pior que é. É, respirar e ir, porque guardar é o que causa a angústia e a ansiedade. Aí É, você fica já remoendo e causando os cenários, as alucinações. Então respira, tem aquele tempo lá. Se você estiver nervosa e se eu no caso, quando eu tô nervosa, eu prefiro respirar mais um pouquinho. Aham. Mas se eu não tô nervosa, eu só quero falar, então eu só respiro e vou. é isso. Sim. É o melhor mesmo, né. Porque apesar de nós termos falado aqui de todas as dificuldades da conversa difícil, é melhor ter a conversa difícil, sim ou não? Sim, com Sim, certeza. Sim, né. Eu sim. também, apesar de ter causar todos esses, esse antes, ou pode também ter a possibilidade de ser muito ruim no durante, e o depois talvez também ser difícil de digerir, às vezes é muito pra mim, né, às vezes não, sempre pra mim é bem melhor falar, né. Pra vocês, o que que é o pior? O antes, o durante ou depois das conversas difíceis? O antes, porque é aquilo que eu disse, a gente fica alucinando, né. Que nem eu falo: "Ah, eu evito", mas, poxa, eu preciso, porque senão vai fazer mal para mim. Eu evito, mas se Uhum. muitas vezes é inevitável, você tem que falar, né, Sim. então e o antes eu acho que é o pior, porque depois que você já foi é que nem entrar no palco, gente, a gente fica com É, aquela ansiedade, com aquela ansiedade, e depois que Isso. você tá em casa, né, pode dar tudo errado, mas também pode dar tudo certo. é, total. Exatamente. Eu também acho que o antes é muito pior, justamente por ficar remoendo as coisas, e acaba que se você não fala, você vai continuar remoendo, então é Uhum. muito pior. Você nunca vai saber o resultado, então você remói lá, mas aí você vai: "Ai, ai, já foi. É. Agora agora já foi, A gente tem que seja o que Deus quiser". a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso realmente é muito sério, porque impacta a nossa saúde mental. Oh, nossa, sim, Então a com gente não pode certeza. ficar guardando, remoendo e sofrendo e alucinando, sabe, respira, vai, conversa e deixa a vida se encarregar do que tiver que ser. Se tiver que acontecer a ruptura, tudo bem, se não, se for uma conversa para melhor, que nem aconteceu comigo no caso da minha mãe, Sim. melhor ainda, e é isso. Uhum. Vocês têm alguma conversa difícil que já vieram pra vocês, que a pessoa começou Ah, e já. vocês estavam ali, ó, pegas de surpresa: "Ai, tô tomando meu cafezinho", do nada, assim. Vocês têm legal assim, né, que deu certo depois, mas que tenha sido bom pra, assim, pra compartilhar? Eu acho que é mais assim, o que eu já tive, que eu me lembro agora, é de realmente nesses combinados do dia a dia, né, Sim. junto com o meu noivo. Eu penso: "Nossa, eu já tô fazendo um monte de coisa", aí ele fala: "Mas você não lavou a louça". Aí eu: "Nossa, é verdade, né, porque eu fiz um monte de comida, não sei o quê, mas eu não lavei a louça". E realmente, era aquela parte que era a minha função, e aí a gente
trata isso como na vida, né, você pensa que você fala: "Nossa, eu tô fazendo tanta coisa, tô fazendo muita coisa", e aí vem alguém e fala: "Nossa, mas você não fez, não cumpriu toda a sua parte". Aí você fica pensando: "Nossa, é verdade. Eu Uhum. fiz tanta coisa que eu não vi o todo. Eu não vi que faltava uma coisa que a gente tá falando de louça, mas a gente pode estar falando da vida também. A gente pode Sim, estar falando de uma coisa muito maior, de que você esqueceu que era a sua parte, que você realmente não cumpriu, aí você fica: "Nossa, realmente, É, a Carol eu trouxe não isso. cumpri minha parte". Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo quando eu trabalhava em bancos, né. A gente é obrigada a aham. bater meta. Então, que nem a Carol falou Hum, agora de louça, ela tinha que bater a meta dela, é cozinhar, lavar louça e o noivo dela faz outras coisas. Cada um tem as suas Aham, sim, crestas, né. E sim. muitas vezes, assim, eu ganhei premiações no banco por bater e às vezes até superar as minhas metas, mas eu não tinha uhum. 2, 3 metas, eu tinha 6. E as Nossa. outras, né. Então, assim, Uhum, claro que o gestor chamava lá, elogiava, pagava a premiação, porque a gente recebia em dinheiro, era muito bom, né, banco tem essa parte boa, Com mas certeza. sim, faltou tal coisa, faltou você bater sua meta de investimentos aqui, sim, né, e você tem que fazer tudo. E isso também é uma conversa difícil, porque você às vezes está feliz ali achando que você, nossa, deu o seu melhor e não foi. ai, que vida. É difícil. E aí você, nossa, aí você fica chateado, você fala assim: "Poxa, mas eu dei o meu melhor aqui, tudo bem que eu não fiz aqui, mas eu dei o meu melhor na meta de outras coisas aqui, eu fiz a agência ganhar", enfim. E Sim, isso também faz mal para você, porque você está sim. sendo cobrado de algo. Não, com certeza. Quando é cobrança, você fica muito aí você fica: "Ai, não queria nem que essa pessoa tivesse visto eu hoje aqui nesse banco". Isso. Aí Com certeza. você repensa até: "Ai, não devia nem ter batido essa meta, porque aí eu não ia estar em foco, aí ele nem ia estar falando comigo hoje". É. Ai, meu Deus. E Mas, em relações amorosas também já aconteceu de sim, ex-marido chegar em mim, conversar alguma coisa e eu não estar esperando aquela conversa, né. Porque às vezes o sim. assunto tá tudo bem, tá tudo Aham. Aham. mas às vezes não tá. Então a É, pessoa chega: "Olha, então, não gostei de tal coisa assim, assim, assado, eu acho que você não deve ir por esse Uhum. caminho", e aí você fica assim: "Mas o que que eu fiz?", né. Porque você não quer aceitar que você tá errado. exato, E aí depois exato. você para pra pensar, você reflete e fala: "Não, realmente fulano de tal tem razão, eu preciso mesmo fazer esse ponto". Uhum. E é muito Acontece sobre amadurecimento também, né, esses nossos 30 a mais, pensar: "Realmente, nossa, eu estava ali pensando que eu estava certa, mas É. me mostraram que eu estava errada e realmente eu tô errada". Assumir isso é muito amadurecimento também, né. É, mas às sim, vezes acontece que quando às vezes as pessoas mais velhas também têm uma resistência, na verdade. Ela tem a maturidade, mas ela tem a resistência também de falar assim: exatamente. "Eu sou assim, Eu eu acho. fui assim, então depende da pessoa também. Eu não fui assim, eu vou ser assim, ninguém vai me mudar". Pois é. Eu sinto isso muito dos meus pais, sabia? Essa parte do não amadurecimento, mas do sempre foi Uhum. assim, então não precisa mudar. Mas sim, a gente é mutável, a A gente gente precisa evolui. aprender, a gente evolui. Nós somos seres humanos, então a gente precisa evoluir de certa forma, senão a gente parou no tempo, Com simplesmente acabou a vida. Pior é quando, retrocedem, né. Que isso Exato. acontece muito também, principalmente com as pessoas mais velhas que a gente, 60 a mais, infelizmente acontece bastante. Exatamente, gente, com certeza. E quando isso é no trabalho ainda, nossa, é muito difícil. Pessoas mais velhas que não querem mudar, que acham sempre que tá tudo certo, que é o certo, que o que ele tá falando é o certo. Gente, é muito difícil. E a gente acaba se estressando, assim, e a pessoa tá lá de boa. Você se estressa e É, a pessoa: "Ai, porque eu sou assim e tal", a carga é menor.
para nós que temos essa consciência de que é possível mudar sim, de que não importa o tanto de vida que eu tenha, não quer dizer que eu sempre vou ser certa. Pode vir principalmente eu que trabalho, né, muito com adolescentes, com crianças, com jovens, muitas vezes eu tô lá falando uma coisa e ele fala ali e ele tá certo. A gente Porque aprende ou com eu eles, a gente aprende com os adolescentes, com os aprende mais jovens. muito. Exatamente. É claro que, muitas vezes, as pessoas mais jovens, elas não têm ali uma carga que é da experiência de ter vivido algumas coisas, então elas não têm ali não conseguem, diferenciar algumas coisas que talvez você sabe que vai dar merda, você sabe porque você também já viveu ou já viu alguém fazendo, né, porque nem todas as experiências você precisa passar por elas pra você aprender, né. Você pode Uhum. também observar. E enfim, mas acontece isso muito. Eu tenho uma conversa difícil que eu me lembrei agora enquanto vocês estavam falando também, que foi uma conversa também inesperada pra mim. Eu saí de casa muito cedo, porque eu fui fazer faculdade fora, né, eu morava no interior com a minha mãe e tal, e saí de casa muito cedo. E aí, querendo ou não, você vai criando, um estilo de vida e por mais que eu tivesse a minha família, eu não tinha uma família nos lugares que eu morei, então na onde eu fiz Uhum. faculdade, depois aqui em São Paulo. Então, aí quando a minha irmã, ela veio, eu dividi apartamento com algumas amigas, colegas, pessoas, assim, aleatórias também já dividi, e pessoas da faculdade, assim, e tal. Quando ela veio morar comigo em São Paulo, a gente tinha uma relação de família, mas eu já não fazia um monte de coisa que talvez ela esperasse. E aí um dia eu tô lá de boa, desprevenida, gente, desprevenida, ela: "Ai, irmã, precisava falar com você, né". Deu: "Ah, beleza". Dela: "Então é que você sai, você não fala, você é muito estranho essa atitude, porque você me deixa, sei lá, sem saber o que tá acontecendo, aí você saiu à noite, aí você não fala nada, e tal". E aí eu levei um susto até que eu fazia muitos anos que eu não dava nenhum tipo de Satisfação. satisfação para nada. Isso. E eu não tinha esse costume, esse hábito mais de avisar: "Ai, tô indo pra tal lugar", né. E ela estava até com uma questão de proteção, ela é mais nova que eu, né, mas eu aí levando Uhum. aquele sermãozinho básico, até ela num negócio mais de proteção. Era o primeiro ano dela em São Paulo, então ela também achava tudo uma loucura. Quando você vem o primeiro ano, você acha tudo: "Meu Deus, São Paulo é uma doideira", tipo e tal. E tem todos aqueles preconceitos também de São Paulo, né, principalmente de uma pessoa que vem do interior. E Sim. Uhum. aí, eu lembro que ela foi me dando um sermãozinho, assim, e no primeiro momento eu fiquei assim: "Não, mas é que não precisa, a gente é adulto agora, não precisa mais disso e tal". Aí só que aí depois, pra tranquilizá-la e foi até legal, porque, fazia muitos anos que eu não tinha uma pessoa que eu falava onde eu estava e tal, e depois ter essa pessoa de novo, né: "Ai, irmã, vou ficar até mais tarde em tal lugar". Avisar, assim, só por avisar, não é nenhuma coisa, assim, obrigatória. Muitas vezes eu esquecia, porque eu realmente era muito ruim nisso, gente. Porque eu saí com 17 anos da minha casa, eu fiz 18 num outro lugar na faculdade, em artes cênicas, então, tipo assim, eu já tinha muitos anos. Quando ela veio, eu já estava já há alguns anos aqui em São Paulo, e foi muito engraçado essa conversa. E eu imagino ela pensando: "Ai, vou ter que falar isso pra minha irmã mais velha, todo o sofrimento que ela passou, ai, eu vou ter que Uhum. comentar isso pra ela, como que ela vai entender sem ser ai, não é porque eu tô controlando a vida dela, é que eu só queria quando ela for pra esses lugares à noite". E depois, sabe o que aconteceu? Ela ficou pior que eu, ela saía e não avisava, não sei o que lá. Aí ela já pegou a roupinha dela de irmã mais nova e virou a casaca e foi com tudo. Ai, gente. O que que vocês acham? É melhor você começar a iniciar e ter essa ansiedade antes pra conversa difícil, ou você ser pega de surpresa ali e resolver o negócio? O que que é melhor? Ou não tem melhor? E não tem melhor. Não não tem melhor, mas eu acho que você ser pega de surpresa, você já não ficou remoendo aquilo. Então Sim, você é pega de surpresa, mas aí dependendo da situação, é mais fácil de resolver, do que ficar lá pensando: "Ai, como que eu vou falar com a pessoa?". O trabalho de falar com alguém uma conversa difícil dá muito mais trabalho. só que também tem o ônus, né, tem esse bônus de não ficar lá, Aham. pensando, mas tem o ônus de você não saber o que responder, e aí você ficar nessa coisa, tipo assim: "Não, mas eu também não", sabe, você não tem muito como Não, aí eu acho que falar, entra né. aí eu acho que entra a questão da empatia. Quando você se coloca Sim, no lugar do outro, por exemplo, se você se colocasse no lugar da sua irmã, que tá assustadíssima com São Paulo, você saindo à noite, sim, o mundo do jeito que tá, como você se sentiria se fosse ela, né? Ou se fosse, sei lá, sua sim. mãe que é mais velha que você, que estivesse saindo à noite,
sem falar para onde vai e Sim, tal. Enfim, a partir do momento que você tem uma conversa difícil, mas você se coloca no lugar da outra pessoa e tenta ter o ponto de vista dela, eu acho que essa conversa se torna um pouco mais leve, apesar de difícil. Porque você começa a entender: "Bom, sim. e se fosse comigo? E se fosse eu?". Sim. Eu tenho muito isso, Má, depois que eu tive a conversa difícil, eu penso assim: "Não, ela estava certa", sabe. Eu tenho muito isso. Às vezes, é claro que, com a maturidade também a gente vai na hora ali, a gente vai ouvindo, depois que a gente também já cansou um pouco de: "Ai, já debati demais", você vai Uhum. ouvindo melhor a pessoa, e às vezes até na conversa você já vai mudando. Você: "Não, você tá Uhum. certo. Não, dá pra eu fazer desse jeito então, pra não ter que falar que tá certo, né. Vou tentar fazer desse jeito então e tal". Mas isso que você falou acontece muito comigo depois. Até às vezes eu sei que não é a pauta aqui, né, de conselhos, vamos ter também um programa sobre isso, mas conselhos acontecem muito comigo, às vezes a pessoa dá o conselho de primeira, eu fico meio: ainda mais quando não é uma coisa que eu gostaria, né. Então, E depois que passa um tempo, você fala: "Nossa, eu acho que dá pra eu tentar seguir isso aí sim". um dia você tá no aqui e agora, naquele momento. Se você Isso, estiver presente no momento daquela conversa, você consegue ajuda. entender naquela hora mesmo o que está acontecendo e não deixar para depois, porque às vezes o depois pode acontecer a tal da ruptura, né, e aí não tem Exato. mais como voltar atrás. Então se você estiver presente naquele momento, entender o ponto de vista da outra pessoa e falar assim: "Não, calma aí, deixa eu ouvir realmente o que ela está falando", eu acho que ajuda, né. Isso eu falo quando a pessoa vem falar pra gente, porque a gente não muitas vezes não Hum. quer realmente aceitar, mas se a gente entender, estar presente e ter empatia, talvez melhore a situação. Olha aí, puxando esse gancho já pra finalizar nosso programa, foi muito bom, hein, tá, a conversa rendeu pra caramba, nem imaginei que ia render tanto. Eh, Qual que é aí pra vocês os aprendizados mesmos desses diálogos, das que vocês tiveram até aqui na vida de vocês, de tudo que a gente também comentou um pouco aqui, qual que é o maior aprendizado ou um grande aprendizado maior? Um pouco difícil, né, de falar, mas um grande aprendizado, assim, que transformou aí mesmo vocês. Vocês têm? Eu acho que é muito dessa coisa de realmente ouvir, a outra pessoa e se ouvir também. Porque às vezes a gente, antes de entrar numa conversa difícil, a gente acaba potencializando isso. Então, talvez se ouvir, pensar nesse ponto de inteligência emocional, a gente consegue evitar ficar remoendo antes essa conversa, que vai ser difícil, e também de entender o lado da outra pessoa, que às vezes tá acontecendo ali muitas coisas também para a pessoa. Então é o que a Má disse, é ter esse lado da empatia também, porque é só assim que a gente realmente tem uma conversa adulta que consegue resolver as coisas, e não só uma conversa difícil que a gente vai ter um embate e talvez ter uma separação de relação, seja a que for, sabe. Sim. O meu maior aprendizado é o que eu falei no início, né, eu evito, né, para não ter realmente um atrito com a pessoa, mas se eu tiver que falar, é respirar e ir. O meu maior aprendizado é que eu não vou fazer mal para mim, para evitar o outro, sabe, que o outro Sim. responda pelas as suas próprias, enfim, tenha consequências das suas próprias atitudes. Então, o meu maior aprendizado é esse. É uma preservação mesmo, né, uma preservação do eu, uma preservação da saúde mental. E eu acho também que nessas conversas difíceis, muitas delas, né, eu aprendi a reconhecer, eu acho que mais os meus erros, né. E eu acho que também o valor dessas conversas porque se você tem uma conversa difícil com pessoas queridas, você tem ali uma oportunidade, né, você tem um caminho aberto, porque muitas vezes, algumas pessoas, você não consegue ter a conversa difícil, porque você não tem abertura nenhuma, né, como acontece às vezes no trabalho. Às vezes você tem alguma coisa entalada no trabalho, mas você não tem abertura ali pra falar com uma pessoa que tá num lugar maior que o seu, né, de trabalho, de função. Então é uma oportunidade, né, eu acho que o maior aprendizado é esse. Com Meninas, certeza.
Foi ótimo ter vocês aqui, foi incrível o papo. Agradeço mais uma vez, né, vocês aí pela presença, pela escuta e pela troca também. Queria deixar aqui também esse momento para vocês falarem sobre as redes sociais de vocês, dos grupos ou apresentações futuras, né, que a gente aqui, recebe bastante artistas. Mas fiquem à vontade aí em vender o peixe de vocês, esse é o momento. Quem quer Eu quero começar? agradecer o convite, viu, Maila? Quero agradecer de coração. Foi muito legal a conversa. Foi um prazer conhecer você, Carol. A Maila eu já conheço pessoalmente. Espero um dia a gente poder se conhecer pessoalmente também. Bom, a gente está com um espetáculo agora, o Ballari. É um espetáculo de balé, jazz, hip hop sobre a Itália, no Teatro J. Safra. E a última apresentação é sexta, dia 19, às 19 horas. Foi um prazer também, muito obrigada pelo convite. Participar do Pode 30 Mais é muito legal, porque é um projeto dessa minha amiga que é de longa data, mas também é uma forma muito legal da gente conversar e conhecer outras pessoas como a Má. Muito prazer, Má. E eu não tenho peças ativas no momento, mas eu tenho meu Instagram, a Carol Honorato, que lá tem o Instagram das minhas 2 companhias, a Dona Mirna e a Camufla Experimental, que eu também faço a camufla com a Mai. Comigo! Que logo, logo teremos novidades por lá. E também o Instagram da Amarte, que é a minha lojinha de velas aromáticas. E é muito legal. Maravilhosas minhas Ela, velas. porque eu sou oraculista também, né, gente? Eu preciso das minhas velas Olá! para atender as minhas clientes. Ai, que Maravilhosa! Já podemos maravilha! conversar, Mai. Amo. Foi incrível o nosso papo. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!